Boa noite, pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso Sunday Night. Hoje mais uma noite especial, onde nós temos essa oportunidade de estar na nossa casa e ao mesmo tempo ser ministrados pelo Senhor e ter um tempo de comunhão. Então eu te convido agora a convidar a sua família, convidar seus filhos para a sala, convide alguém que você ama, mande um direct, chame o pessoal para se conectar agora, para que nós possamos ter esse tempo de adoração ao nosso Deus, tão especial quanto se estivéssemos aqui na nossa casa. Deus abençoe vocês, um ótimo culto e sejam bem-vindos mais uma vez ao Sunday Night.
Olá pessoal, mais uma vez boa noite. Agora é o nosso momento de gratidão. E antes de nós lermos um texto que eu separei para vocês, eu queria dar um aviso importante. Nós recebemos um pedido de ajuda para uma moça que ela está grávida, e ela está grávida de trigêmeos. Ela já tem 3 filhos e agora ela está grávida de trigêmeos e ela está com dificuldades, ela está precisando da nossa ajuda como igreja para que ela possa receber esses bebês da melhor maneira possível. Então, eu queria aproveitar esse momento e pedir para que, se você tem condições de comprar uma fralda, uma roupa de bebê, enfim, alguma coisa que você possa contribuir para a chegada desses bebês ou para a família em si, né, com alimentos e roupas, eu queria te convidar para fazer parte disso. Então, na próxima sexta-feira, na sala de oração, a gente vai estar aqui recebendo essas doações, seja alimentos ou seja fraldas, e eu queria te dar essa oportunidade de poder contribuir com essa mamãe. Amém? Esse é o recado. Eu queria ler com vocês agora rapidinho Atos capítulo 8, versículo 18, que diz assim: E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Esse texto é engraçado porque algumas pessoas, vendo o poder de Deus e a influência que os apóstolos tinham, lhe ofereceram dinheiro, como se aquilo fosse algo que pudesse ser comprado. Quero lembrar vocês nessa noite de que há uma bênção de Deus sobre as nossas vidas, e essa bênção não é porque você contribui mais ou menos. Não é possível a gente comprar as bênçãos do Senhor, mas na verdade você que oferta ao Senhor, você que dizima ao Senhor, você que contribui de alguma maneira para a igreja local ou na vida de alguém, você faz isso porque na verdade o próprio Deus já habita em você. Jesus, através do Espírito Santo, já habita em nós. E isso faz parte de quem nós somos. Nós somos pessoas que somos gratas a Deus pelo que Ele nos deu naquela cruz. Então não pense nunca que sua oferta ou seu dízimo irá comprar Deus. Mas isso na verdade é um sinal de que Deus já habita em nós e que nós somos essas pessoas gratas e generosas por tudo que o Senhor tem feito. Então te convido agora, você que tem sua oferta, você pode usar o QR Code que vai estar aqui na tela. Também tem todas as informações da nossa conta na descrição do vídeo. Fica à vontade, sinta-se à vontade para contribuir de uma maneira que você se sentir mais à vontade e seja generoso ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Deus abençoe vocês.
Boa noite, família, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, todos estejam seguros em casa. E estamos aqui com muitas saudades de vocês e esperando que isso tudo passe rápido, esperando que nos próximos dias tudo volte ao normal, nós conseguimos estar aqui presencialmente, podendo nos abraçar e estar todos em comunhão. Antes de orar e iniciarmos a ministração dessa noite, eu gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia. Hoje nós vamos passar por várias passagens, por vários versículos, e eu gostaria que você tivesse com a sua Bíblia na mão, para que você possa grifar e anotar, e depois você meditar em cima deles, lê-los novamente, para que o Senhor revele coisas maiores e mais profundas a você. Então, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, fechasse os seus olhos e vamos orar ao Pai. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais essa noite aqui na Tua presença. Eu te agradeço, Pai, por esses momentos que nós estamos passando em família. Apesar de tudo, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem abençoado as nossas vidas. Senhor, eu peço que a Tua presença seja sobre mim e sobre cada um que está assistindo esse vídeo, que o Seu Espírito de sabedoria e revelação seja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. O pastor Vitor finalizou na semana passada uma série de ministrações a respeito de fé. E hoje nós vamos falar sobre um tema. A fé não é o tema central dessa ministração, só que essencialmente nós devemos ter fé em crer nas profecias que nós vamos ler hoje, para que seja estabelecido no seu coração essas verdades que nós vamos conversar hoje. O tema da ministração de hoje é governo. E por que nós vamos falar sobre governo? Todas as ministrações é inevitável nós falarmos sobre o que estamos vivendo. É inevitável falar sobre a guerra biológica que nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando um vírus que é mortal para muitas pessoas. E decorrente dessa guerra, nós somos obrigados a estar no isolamento social. E esse isolamento social está causando conflitos internos, conflitos na alma. Está causando ansiedade, depressão, problemas psicológicos, problemas emocionais e levando muitas pessoas ao suicídio. E por outro lado, pessoas em casa desempregadas, levando à pobreza, passando fome e levando à morte. Então nós vemos um cenário que, para onde nós olhamos, qual que é o final? É a morte, é só desgraça. E como nós vamos manter a nossa sanidade mental diante disso? Nós estamos com esperança de que tudo isso está acabando. E a nossa esperança está baseada em quem? A nossa esperança está baseada em quê? Sem pegadinha nenhuma. A nossa esperança não está no governo. A nossa esperança não está no governo do país, porque ele está ditando o nosso futuro. É o governo que vai ditar o dia que o isolamento vai acabar, é o governo que vai ditar quando nós vamos voltar para a nossa vida, quando nós vamos poder abrir a igreja e estar em comunhão novamente, quando nós vamos poder voltar ao nosso trabalho normal. Então, a nossa esperança hoje está no governo. Os olhos do cidadão brasileiro estão no governo. Nós ligamos a televisão e o que nós vemos? Covid-19 e governo. E então, muitos com opiniões divergentes defendem com unhas e dentes o governo e outros ferozmente atacam o governo e fica essa briga. Por quê? Porque está em cima do governo o nosso futuro. Então nós achamos que temos que ter justiça, que o governo mais do que nunca agora tem que ser um governo justo, tem que ser um governo de justiça para que o nosso futuro seja certo. Só que agora eu quero convidar você a tirar os seus olhos dessa realidade
E nós vamos entrar numa outra realidade. Eu quero que você tire seus olhos disso por um pouquinho de tempo durante essa ministração e viaja comigo aonde eu quero mostrar para vocês. E então eu quero acender uma chama no seu coração para que a sua esperança não esteja no governo, para que a sua esperança não esteja em 2022, quando pode ser que mude presidente. A nossa esperança está em algo maior, está num plano maior, está num futuro um pouco mais distante, mas que vai acontecer. Então, primeiro eu gostaria que você abrisse comigo em Salmos 103, versículo 19. Eu vou ler rapidinho, não vou ficar esperando vocês abrirem para remir o tempo, mas aí na sua casa você anota e lê depois, ok? Então abram comigo. Salmo 103, 19 diz assim: Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. E o seu reino domina sobre tudo. Aqui diz que o Senhor, Deus Pai, estabeleceu no céu o seu trono. Ele reina do céu. E o seu governo domina sobre tudo. O governo de Deus domina sobre Salto, domina sobre o Brasil, domina sobre a terra, domina sobre o universo. Às vezes você pode estar achando, nossa, Deus não está fazendo nada. Será que Deus está permitindo? Será que saiu do controle de Deus? Não. Tudo nessa terra, nesse universo, as estrelas, os planetas, tudo está sob o domínio de Deus. O trono de Deus está no céu e Ele estabeleceu domínio sobre tudo e sobre todos. Essa é a primeira verdade que você tem que ter no seu coração. E esse rei que está lá no céu, sentado no trono, ele tem um plano. E o plano de Deus não está encoberto a nós. O plano de Deus é um mistério, sim, só que é um mistério que ele foi revelando durante a história. É um mistério que ele foi revelando durante toda a Bíblia. E ele continua revelando aos seus profetas, ele continua revelando aos seus filhos. Então, o mistério do plano de Deus para a redenção da humanidade está aqui. Ele não é obscuro e nós precisamos entender isso, porque a maneira como nós vemos o futuro, a maneira como nós enxergamos esse plano de Deus, dita como nós vamos viver hoje, dita como está a chama ardendo no nosso coração pelo futuro. E então nós não vamos estar mais dependendo de nada e ninguém nessa terra. Os nossos olhos estarão no futuro, no plano de redenção do nosso Deus, aquele que está sentado no trono e domina sobre tudo e sobre todos. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. E eu me deparo com muitos cristãos que a verdade do Evangelho que está no seu coração, o que é? Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, para que um dia, quando eu morrer, eu vá para o céu. Isso está errado? Não. Mas eu quero dizer para você que essa verdade do Evangelho está incompleta. Ela não está errada, mas ela está incompleta. Se você lê os Evangelhos e tudo que Jesus ensinou quando ele estava aqui, ele falava de um reino, Jesus falava de algo maior, Jesus falava de ressurreição, Jesus falava do Evangelho do Reino de Deus, e esse que deve ser pregado para que ele venha. Então o Evangelho do Reino não é simplesmente nós morrermos e vivermos em espírito como um fantasma lá no céu pela eternidade. O nosso credo cristão diz que nós cremos na ressurreição, e essa deve ser a nossa esperança. E nós vamos entrar aqui e falar um pouquinho sobre isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 diz assim: Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então Cristo foi o primeiro que ressuscitou. O que é ressuscitar? Ressurgir dos mortos em um corpo. E no caso, um corpo incorruptível, um corpo glorificado que não morre.
Jesus foi o primeiro, aqui diz, versículo 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição. Visto que a morte veio por um homem, quem? Adão. Adão trouxe o pecado e a morte e o pecado traz a morte. Então a morte veio por Adão. E também por um homem, Jesus, veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, como eu disse, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, que foi o primeiro, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então, a primeira verdade que eu quero que você estabeleça no seu coração, se você não sabe disso, se você morrer, quando Jesus voltar, você vai ser ressuscitado dos mortos. Você vai ressurgir e receber um corpo. Mas não um corpo que morre como o que nós temos. Jesus vai te dar um corpo incorruptível e glorificado como o dele. Então é disso que a palavra fala, quando diz que nós não vamos morrer. Nós não vamos morrer porque nós estaremos no céu, mas quando Jesus voltar, Ele vai nos dar um corpo que nunca mais vai morrer. É nisso que está falando o Evangelho do Reino. Então, essa é a primeira verdade que você tem que ter na sua mente. A segunda verdade, para nós entrarmos no governo de Deus, para nós entendermos o que é o reinado de Deus, o reinado de Cristo, nós precisamos saber que vai existir, depois que Jesus voltar, um reino físico e literal nessa terra. Então abra comigo Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 diz assim: esse capítulo diz respeito a depois da vinda de Jesus, todos os eventos anteriores à vinda, durante a vinda, qualquer que seja os fatos que aconteceu, sinais, vinda, tudo que vocês sabem a respeito disso, eu não vou me ater hoje. Eu gostaria de falar com vocês, que vocês focassem no reino, no governo de Deus, que é essa a esperança que nós temos que ter hoje. O restante é importante, mas não dá tempo de entrar nisso. Então, Apocalipse capítulo 20 fala depois da vinda de Jesus. Independente quando ele vem, da maneira que ele vem, o que vai acontecer quando ele vir. Depois que ele vier, é isso que vai acontecer, Apocalipse capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo. Vi descer do céu um anjo. Literalmente, não é simbolismo, é literal. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu por 1000 anos. Então o anjo vai vir, vai prender Satanás durante 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e colocou um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Ok, se nós vivêssemos pela eternidade no céu, para que ia amarrar Satanás, prender ele por 1000 anos, para que ele não atente às nações? Quer dizer que depois que Jesus voltar, haverá nações, haverá governo na terra. Satanás será preso para que haja um reino de Deus de paz durante 1000 anos, sem a ação dele. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles que foi dada toda a autoridade para julgar. Vi ainda almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos outros não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, duas verdades tem nesse texto. A primeira verdade, haverá um reinado de 1000 anos de Jesus nesta terra, onde não terá ação do inimigo. A terra será restaurada por Jesus. E a última verdade maravilhosa, aqui nesse versículo 4 diz que nós reinaremos com Ele, nós estaremos com Ele, reinando na terra, ajudando Jesus a restaurar a terra, a restabelecer a terra, sem o pecado, sem a ação de Satanás, sem a ação do mal, porque ele está preso e amarrado durante 1000 anos. Então nós vamos gastar o nosso tempo e a nossa energia com políticos dessa terra que
pode ser qualquer um que for, de direita, de esquerda, onde for, que lado que for, todos vão errar. Todos vão ser corruptos, todos vão ser maus porque são homens. O único que é capaz de estabelecer um governo justo é Jesus Cristo quando Ele voltar. Então a nossa esperança tem que ser nele. Se eu sofrer nessa terra, se eu ser maltratado, se eu morrer, não importa, porque quando Jesus voltar eu vou viver novamente, eu vou ter um corpo que nunca mais vai morrer. E mais, eu vou estar com Jesus, reinando com Ele, ajudando a restabelecer essa terra. E nós vamos continuar. Se você não sabe sobre isso, é muita informação, mas leia o texto e depois, numa outra oportunidade, nós podemos estudar mais profundamente. Tem vários aspectos disso, mas eu quero acender uma chama no seu coração, que você não vai ser um fantasma pela eternidade, você vai receber um corpo e vai reinar nesta terra. Toda injustiça que você vê nessa terra vai ser quebrada pelo poder de Jesus Cristo quando Ele voltar. Agora que você sabe essas 3 verdades, primeiro, você será ressurreto, você vai receber um corpo. Jesus vai reinar por 1000 anos nesta terra e você estará com Ele. Você terá funções junto com Jesus para ajudá-lo a restabelecer essa terra. Então, diante dessas 3 verdades, eu quero então mostrar para vocês 2 características do reino de Deus, que são características que nós oramos e queremos que tenha aqui agora. Nós oramos e pedimos para Deus, Senhor, traga isso já. Só que isso nunca vai chegar em plenitude a nós, independente do governo que tiver estabelecido aqui, porque o único que vai poder trazer um domínio, um governo de justiça e de paz será Jesus. Então, o governo de Jesus, eu gostaria que vocês abrissem em Isaías. O profeta Isaías profetizou a respeito do governo milenar de Jesus. Isaías capítulo 11, versículo 4. O governo de 1000 anos de Jesus tem muitas características e muitas coisas boas, tem plenitude, tem bênção sem medida, mas eu não tenho tempo de mostrar tudo para vocês, então eu vou mostrar 2 características, que é o que eu acredito que mais pese nesse momento para nós. Em Isaías capítulo 11, versículo 4, diz que Jesus trará justiça aos aflitos. Antes de lermos, eu quero dizer para vocês a respeito de justiça. 2 coisas que acontecem hoje e que eu particularmente, eu fico enojada, eu particularmente me dá gemido por querer sair daqui. Eu não consigo acreditar que isso esteja acontecendo. E eu falo, Senhor, eu não quero mais viver numa terra assim. Mas eu creio que Deus tem um plano para restaurar. Então, pela OMS, a OMS relata que 50 milhões dos, posso dizer, os mais indefesos cordeirinhos, os mais indefesas criaturas desse mundo, 50 milhões por ano são mortas. 50 milhões de abortos por ano. Antes mesmo do bebê dar o seu primeiro fôlego de vida, ele é abatido no ventre da mãe. 50 milhões por ano. Desculpa, gente, eu vou chorar, eu não aguento. Isso é uma injustiça. Isso é assassinato. Olha esse número, gente, 50 milhões por ano. E o que nós podemos fazer? Orar. Olha uma outra estatística. 30 milhões de mulheres e crianças são escravos sexuais no tráfico humano nesse mundo. 30 milhões de escravos sexuais de mulheres e crianças sofrendo abusos diariamente, abusos psíquicos, abusos físicos, abusos sexuais. 30 milhões. Agora, eu tenho 2 filhas, eu não consigo imaginar algo assim acontecendo com elas. Agora, imagina Deus Pai no céu, a fúria no coração dele sobre essas pessoas que estão fazendo isso. Isso te enoja? Sabe, isso causa um gemido dentro de você. Senhor, faz alguma coisa? Ele tem um plano para acabar com isso. E a nossa fé tem que estar embasada nisso, porque senão a gente não vive são nessa terra.
porque nós não somos dessa terra. Mas nós temos que ter uma esperança para conseguir sobreviver. Em Isaías capítulo 11, versículo 4, Isaías profetiza a respeito do reino de Jesus, de quando ele vier, o que ele vai fazer a respeito disso, a respeito de justiça. Isaías capítulo 11, eu vou ler o versículo 3. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos nessa terra. Jesus trará justiça. Em Salmos, num outro lugar, diz que ele matará os reis e governantes dessa terra, egoístas, que ganham fortunas à custa do povo. Sabe, esses governos ditadores. E nesse salmo que eu não trouxe aqui para vocês, diz que o Senhor matará e aniquilará esses reis e governantes. Então, e todo esse povo aqui que maltrata, todo esse povo que faz essas atrocidades com essas pessoas. E Jesus trará justiça aos aflitos. O que nós podemos fazer? Nós podemos orar para que Jesus venha logo e traga a justiça. O dia do Senhor é o dia da justiça. Tudo que você chora, tudo que você geme, tudo que você vê, que você fala, Senhor, como isso pode acontecer? No dia do Senhor, Ele trará justiça nessa terra, tanto para os maus, tanto para o governo mau, tanto para esse povo guiado pelo maligno, e também trará justiça aos humilhados. A palavra diz que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Esse é o Evangelho do Reino. Por isso que nós devemos viver uma vida humilde, uma vida que não vai só atrás de benefícios próprios. Nós devemos viver uma vida de humildade, sabe? De querer saber o que o outro está precisando, querer ajudar, não ficar olhando só para o próprio umbigo, porque a palavra diz que os humilhados serão exaltados. É sobre isso que ele está dizendo. O dia do Senhor é o dia da justiça. Você está precisando de justiça na sua vida? Você acha que está sendo injustiçado? Você está preso na sua casa não podendo trabalhar? Ou N outras coisas? Senhor, eu estou passando fome, eu não estou podendo trabalhar. O dia do Senhor é o dia da justiça. Ele trará justiça aos pobres e aos mansos dessa terra. Então que o seu coração acenda a chama por esse dia. O reino de Jesus será um reino de paz, e é maravilhosa essa profecia. Eu quero que vocês abram comigo em Miqueias, capítulo 4. Versículo 3. Olha o que diz. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá as nações poderosas e longínquas. Ele vai corrigir as nações. Estes converterão suas espadas em relhas de arado. Quem tem espada na mão e trava guerras, Jesus vai converter a espada em arado. O que é arado? Arado é um instrumento de agrícola. Então diz que ele vai converter as guerras num trabalho agrícola. Ele vai converter as terras, as guerras em mansidão. E suas lanças em podadeiras. Uma nação não se levantará espada contra outra, nem aprenderão mais a guerra. O governo de Jesus é um governo de paz. A guerra na sua casa, a guerra no seu país, a guerra em países vizinhos. Fique tranquilo, tenha esperança. Diga Maranata dentro de você. Ora vem, Senhor Jesus, porque o dia do Senhor será o dia de justiça e será um governo de paz. Nenhuma nação se levantará mais contra outra nação. Em outra passagem, acredito que em Isaías, diz que o cordeiro se deitará com o leão. A criança colocará a mão na serpente e não será machucada. Até as leis da natureza. Não haverá mais guerra, não haverá mais morte, não haverá mais caça. Isso tudo é maravilhoso, é um reino pleno e de paz. Isso nós não vamos conseguir aqui com o governo da terra.
Nós almejamos, nós fomos criados para ter um corpo incorruptível e viver numa terra incorruptível. Nós fomos criados para a ressurreição, para viver numa terra ressurreta. Então é por isso que o seu coração agora, às vezes, está pulando e regozijando por essa volta. Porque foi por isso que você foi feito. Você foi feito para a ressurreição, você foi feito para reinar com Cristo. E mais para frente nós vamos ver que você foi feito para estar em comunhão com Deus. Então eu quero participar desse reino. Não importa o sofrimento que eu tenha que sofrer. Eu quero ser justa e obediente e fiel à palavra do Senhor, porque quando chegar esse tempo, eu quero viver isso com Jesus. E aí você pode estar pensando, tudo bem, eu entendi, mas então a minha salvação é uma apólice de seguro. Então a minha salvação é algo que me livra de algum sofrimento no futuro e me traz a paz. Não. O reino de Deus, ele é sim o estabelecimento do seu reino quando ele voltar. Ele é sim o seu governo físico. Mas o reino de Deus, a palavra diz que já chegou. Mas como assim o reino de Deus é futuro e o reino de Deus já chegou? Então, eu gostaria que você lesse comigo em Hebreus, capítulo 2. Versículo 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e no sangue, nós somos de carne e de sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Como nós somos carne e sangue, Jesus veio como carne e sangue e morreu para destruir a morte, que é o diabo, o poder da morte, que é o diabo. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, gente, na palavra do Senhor diz que o Deus desta era, quando Jesus voltar, nós chamamos de a era que está por vir. Nós estamos vivendo nesta era. E a palavra diz que o Deus desta era é Satanás. Nós podemos falar que Jair Bolsonaro é o presidente do Brasil, mas o Deus desta era é o Satanás. E quem não entrega a sua vida a Cristo está escravo dele. Ele é o Deus desta era. Ele é que domina, ele que traz toda essa maldade. E a palavra do Senhor diz que Jesus veio e ele morreu para acabar com a morte, que é o diabo. E todos que são filhos, todos que receberam o seu reino aqui e agora, também são livres do domínio dele. Então nós recebemos as bênçãos da era que está por vir, as bênçãos do futuro, tudo de bom que vai vir no futuro, que nós vamos estar com Jesus plenamente recebendo as bênçãos dele. Hoje, se nós recebemos o reino hoje, nós recebemos Jesus hoje, nós podemos experimentar fagulhas das bênçãos de plenitude que a era por vir tem a proporcionar para nós. Então já hoje, nós podemos orar que venha o teu reino, que venha o teu reino estabelecido no futuro e que venha o teu reino agora na minha vida. Senhor, me faça experimentar as bênçãos que o Senhor tem para mim no futuro, me faça experimentar elas agora. Que me faça experimentar a justiça. Na palavra de Deus diz que no futuro, nessa era que está por vir, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, sofrimento, não haverá mais tráfico de crianças, tráfico de mulheres, não haverá mais aborto, não haverá mais espancamento, não haverá mais injustiça. E nós podemos orar para que isso seja essa verdade. Claro que não vai ser em plenitude agora. Toda a plenitude está na era que está por vir, mas nós, através do sangue de Cristo, através de receber o seu reino, nós vivenciamos as bênçãos que Ele tem para nós quando estivermos na plenitude com Ele. Olha como isso é maravilhoso. Às vezes nós sabemos disso, mas não realizamos, porque quando estamos passando por um problema, nós não oramos e não pedimos para que o reino dele venha. Nós estamos sofrendo e não pedindo: governe sobre a minha vida, Jesus. Porque eu sei que o seu governo é o governo de justiça, é um governo de paz.
Por isso que quando nós estudamos o governo e o reino de Deus, nós mudamos a maneira como nós vivemos hoje. Porque hoje já nós podemos entrar no reino, receber o reinado, receber a liderança de Jesus na nossa vida e permitir que Ele lidere a nossa vida. Agora, para a gente concluir, para nós finalizarmos, eu vou dar um panorama geral para você, para que isso esteja cravado no seu coração. Nós vamos terminar de ler o 1 Coríntios capítulo 15. Nós lemos até o versículo 23, onde fala da ressurreição. Primeiro Jesus, depois nós. E aí nós vamos pular para o versículo 25, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Então aqui está falando quando Jesus irá reinar, do reinado de Jesus. Que convém que ele reine até que ele coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés. Tudo vai estar sujeito a Jesus. Durante os 1000 anos ele vai trabalhar para que tudo esteja sujeito a ele. Menos aquele que o sujeitou, que é Deus. E o último versículo. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, quando tudo estiver sujeito a Jesus, quando Jesus literalmente estiver governando sobre tudo e sobre todos, o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Uau! Depois que tudo, durante os 1000 anos, estiver restaurado, estiver lindo, estiver pleno, tudo estiver sujeito debaixo dos pés de Jesus, Jesus vai se sujeitar ao Pai e vai entregar. Tá aqui, Pai, tudo restaurado, tudo lindo para você. Para quê? Para que Deus seja tudo em todos. Você consegue entender isso? Deus, para que Deus seja tudo em todos. Eu não consigo, a minha mente limitada não consegue entender o que isso significa, mas que é maravilhoso é Deus ser tudo em todos. É isso que é o nosso futuro. Então, depois que Jesus entregar a terra restaurada ao Pai, olha o que diz Apocalipse capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, terra restaurada. O primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então o tabernáculo de Deus virá e Deus estará em comunhão com o homem novamente. Terra restaurada, corpo restaurado e Deus em comunhão com o homem. Isso é familiar para você? O plano inicial de Deus, que é o Éden, terra plena, sem pecado, totalmente purificada. O homem e Deus em comunhão com o homem. Por que Deus tem esse plano? Porque o plano original dele não mudou. Deus quer uma terra restaurada, novo céu e nova terra, para que ele tenha comunhão com o homem novamente, assim como era no Jardim do Éden. Por isso que muitos estudiosos dizem que a Nova Jerusalém é o novo Éden, porque é a restauração do plano de Deus. Então, preste atenção aqui. Nós saímos de Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, para que quando eu morrer, eu vá para o céu. Isso não é errado. Para eu recebo o reino de Deus, o reino de Jesus na minha vida, eu permito que Ele reine sobre a minha vida. O Espírito Santo é colocado em mim. Para quê? Para me preparar para a vinda de Cristo. Para que Jesus vai voltar?
para te dar um corpo incorruptível, para que você reine com Ele durante os 1000 anos. Por que Jesus vai reinar na terra por 1000 anos? Para restaurá-la à plenitude da glória de Deus. E por que Jesus vai restaurar a terra? Para entregá-la ao Pai. Para que Deus seja tudo em todos e o tabernáculo de Deus venha, a nova Jerusalém venha, converja céus e terra e Deus tenha comunhão com o homem numa terra restaurada, no novo Éden, que é o plano inicial de Deus. Vocês entendem esse futuro? Não para no eu vou para o céu, tem todo esse futuro maravilhoso pela frente. Tem muita gente que fala, o que importa é eu ir para o céu e o resto é lucro, o resto não quero saber o que vai acontecer. Ok, se você está salvo, glória a Deus. Só que se você está omisso a esse futuro maravilhoso, a tudo que te aguarda, a tudo que te espera, a sua esperança hoje não está pautada lá. Então é muito importante que nós saibamos qual é o futuro, como que é o reinado de Jesus, porque quando acontecem coisas que aconteceu agora, nós não vamos nos desesperar. Porque nós sabemos que pode acontecer o que for, nós podemos morrer, sei lá, o que for que aconteça. A nossa esperança não está no governo, a nossa esperança não está em homens, a nossa esperança não está em nada nessa terra. A nossa esperança está no retorno do nosso Rei, para que Ele reine sobre nós, traga o reino de justiça, de plenitude e de paz que nós tanto esperamos. A nossa alma geme por esse dia, a nossa alma anseia por esse dia, mesmo que você nem entenda, porque nós somos feitos para isso. Para morar num lugar pleno como era o Jardim do Éden e ter comunhão plena com o nosso Deus. E onde Jesus estiver, eu quero estar. O que importa é que eu quero estar onde Jesus estiver. E eu quero te encorajar a estudar sobre isso. Eu quero te encorajar a ler todos os versículos que nós lemos e adentrar sobre isso. Nós podemos depois fazer estudos mais direcionados a isso, mas agora eu quero que acenda no seu coração a chama ardente pelo desejo do retorno de Jesus, pelo desejo do estabelecimento do seu reino, que será literal nessa terra, e que é nele a nossa esperança. É lá que nossos olhos têm que estar, não é nas notícias, não é no governo. É claro que nós não podemos estar alienados, nós devemos saber o que está acontecendo nesse mundo, para que nós podemos ver, em que pé que nós estamos, mas a esperança, a nossa sanidade tem que ser olhando para Jesus, tem que ser olhando para o futuro e almejar por esse dia. Amém? Espero ter te ajudado um pouco, acendido essa chama no seu coração, e realmente eu te encorajo a ler e a reler e a estudar esse assunto. Ótima semana para você, que Deus abençoe, e vamos continuar orando por vocês e orando para que logo tudo volte ao normal, que nós possamos abrir as portas e nós possamos nos abraçar e estar perto de novo. Muito obrigada, ótima semana para vocês.